Graças e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, mais esse culto que Ele nos proporciona oferecer para Ele, e que possamos ouvir a palavra dEle e guardá-la no nosso coração. Eu convido a igreja que abra a palavra de Deus no Salmo 63, que será o texto da nossa meditação nessa noite. Salmo 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Está escrito na palavra do nosso Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser passos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos? Santo Deus, te louvamos mais uma vez, Senhor. Glorificamos o Teu nome porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom e o Senhor é o doador da vida. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fazermos parte do Teu corpo, de fazermos parte da igreja do Senhor e de estarmos aqui esta noite, Senhor Deus, em família, a família da fé, para glorificar o Teu nome. Queremos, Senhor Deus, nesse momento ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é o nosso sustento, é o nosso alimento. Então, Senhor Deus, fale conosco. Usa a vida, Senhor Deus, do Teu servo para falar com o Teu povo. Porque nós estamos interessados apenas no que o Senhor tem a dizer. Porque o Senhor é o pastor das nossas vidas. E as nossas almas anseiam por Ti. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesta hora. Em nome do Teu Filho Jesus, o Cristo vivo. Amém. Irmãos, o famoso puritano John Owen, ele escreveu certa vez: por natureza, desde a entrada do pecado no mundo, nenhum homem tem qualquer comunhão com Deus. Deus é luz e nós somos trevas. Ele é vida e nós somos morte. Ele é amor e nós somos inimizade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirma essa verdade escrita pelo John Owen. No capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que os gentios, eles têm o entendimento obscurecido pelo pecado e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem e também pela dureza do seu coração. Esse pecado, nós sabemos que ele entrou no mundo e passou para a humanidade por meio do nosso pai Adão. Por meio de Adão, toda a humanidade herdou o pecado. Então Paulo diz que os gentios, eles não têm o entendimento. O entendimento deles dos gentios estão obscurecidos pelo pecado. E eles vivem alheios à vida de Deus, indiferentes à vida de Deus.
por causa da ignorância que vivem e também pela dureza do seu coração. O pecado ele tem esses efeitos na vida do homem. O efeito de fazê-lo um ignorante a respeito de Deus, do Deus Criador. Ou seja, há uma distância imensa entre Deus e os homens. Há uma distância muito grande entre nós e o nosso Criador. Não há um caminhar juntos para eles, nem qualquer amizade ou comunhão. Tudo isso gera no ser humano uma profunda necessidade espiritual, porque nós não fomos criados para isso. E essa necessidade geralmente é solucionada pelo homem natural, através da religião. O homem caído, ele procura, de alguma forma, desesperado, alguma religião que lhe traga conforto espiritual, que lhe traga alguma esperança. Essa é a situação do homem. Por isso que nós temos, hoje em dia, mais de 10 mil religiões. Mais de 10 mil. Então tem para todos os gostos e todas as preferências. Entretanto, irmãos, pela graça do nosso Deus, alguns eleitos do Senhor desfrutam da maravilhosa comunhão com Deus triuno. Existe ainda um caminho para a comunhão. O homem caído, ele ainda pode se achegar a Deus através de Cristo Jesus. Existe um caminho, existe uma esperança. Porém, a humanidade, ela está caída e sem Deus nesse mundo. No Antigo Testamento, nós vemos o caso de Enoque. Lá no Gênesis fala de um homem chamado Enoque, que ele andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele se aproximou de Deus, teve uma comunhão tão grande com Deus, que Deus o tomou para si de forma sobrenatural. Fala muito pouco dele, nós não temos tantas informações, mas Enoque foi um homem de Deus. A Bíblia fala também no Antigo Testamento de Abraão, um homem que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Uma pessoa que tinha intimidade. Moisés conversava com Deus como se fosse o seu amigo próximo. Seu amigo próximo. Quem não se lembra do episódio em que os irmãos de Moisés, o seu sacerdote Arão e sua irmã Miriam, achavam que tinha a mesma autoridade que Moisés, porque Deus também usava a vida deles para falar ao povo. E Deus aparece para eles e fala, e os repreende, falando assim: se vocês falam alguma profecia ou algo da minha parte, eu falo com vocês em visões, eu falo com vocês em sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés. Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu falo de forma diferente, porque ele é o eleito, ele é escolhido. Então Deus, ele trata assim os irmãos de Moisés que estavam com inveja dele. E nós temos também a vida de Davi, que foi quem escreveu esse salmo que lemos. Davi, ele é um exemplo interessante para nós mirarmos como um homem como Davi pôde ter tanta comunhão com Deus. Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Só Davi recebeu esse título, irmãos. Um homem segundo o coração de Deus. Todos esses homens que nós listamos aqui, a Bíblia não esconde as suas falhas, os seus pecados. E mesmo esses homens, tendo falhado, tendo pecado, eles buscaram um relacionamento mais íntimo com o Senhor e alcançaram, por meio da graça, a comunhão com o Senhor Deus. O salmo que lemos é atribuído no título histórico, se vocês verem aí nas vossas Bíblias, está em itálico, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Esse é o título histórico do salmo. Ele pertence ao salmo. Então, é atribuído esse salmo, a autoria, a Davi, um homem cheio de falhas e pecados, como eu e você. A vida de Davi, se nós lermos a história dele, nós vamos perceber
quanto esse homem falhou, quanto esse homem pecou. Mas também nós iremos ver episódios na qual Davi busca a Deus, busca o arrependimento e escreve salmos belíssimos. Ao ler a história de Davi, eu sempre me perguntava como alguém como Davi pôde receber o título, o homem segundo o coração de Deus. Como alguém como Davi pôde ter tamanha honra. Como um pecador miserável como Davi pôde escrever 73 salmos inspirados. Ele é o maior autor dos salmos. Ele escreveu praticamente a metade dos salmos. Como alguém como Davi conseguiu escrever músicas e poesias tão belas que dilaceram as nossas almas e nos levam para mais perto de Deus, nos levam para mais perto do Senhor. Meus irmãos, a resposta é que é unicamente pela graça de Deus que Davi alcançou esse favor. A graça de Deus só chegou a Davi quando este o buscou nas suas fugas, nas suas vigílias, quando Davi o buscava incessantemente. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus convida o seu povo a buscá-lo em espírito e verdade, a buscá-lo de todo o coração e lhe render glória. O Salmo 63, ele nos revela como Davi buscava incessantemente, intensamente ao Senhor, e como Davi nutria um amor puro e genuíno por Deus. Por isso que Deus fala, ele é segundo o meu coração. Deus sabia que Davi era pecador, que Davi tinha grandes erros, porém a sua adoração era sincera, era pura diante do Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus nos revela que Deus, ele procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, nós vamos aprender um pouco com Davi aqui sobre ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E assim, nós vamos ver qual que é a chave para nós matarmos a nossa sede espiritual. Matarmos a nossa sede espiritual. Não sem entendimento, como as pessoas no mundo que não conhecem a palavra de Deus e que buscam na religião um refúgio, mas como pessoas que conhecem a palavra de Deus e que conhecem o caminho da salvação e o caminho do coração do Pai. É isso que é o nosso desafio nessa noite. Entendermos o caminho que nos leva para mais perto de Deus, para mais perto do nosso Senhor, o amado das nossas almas. Então, irmãos, primeiramente precisamos entender o contexto em que esse salmo é escrito. O título histórico, ele nos dá a direção. Ele diz que foi escrito quando Davi estava no deserto de Judá. O deserto de Judá, na região ali da sua família, porque Davi é da tribo de Judá. Então ele conhecia muito bem aquelas regiões. E a terra de Judá, ela tinha muitos desertos. Muitos desertos. E o livro dos reis, o livro de Crônicas vai nos mostrar que Davi foi perseguido implacavelmente por Saul. O livro de 2 Samuel vai nos mostrar isso também. E que muitas vezes ele se refugiava nos desertos. Caçado como um cão. Caçado como um criminoso. Pelo furioso rei Saul e invejoso rei de Israel. Então, é importante sabermos que Davi escreveu esse salmo quando fugia da implacável perseguição do rei Saul, tendo que se abrigar nos desertos da região de Judá. Então, no versículo 1, os irmãos podem olhar, pode analisar aí a palavra de Deus. Davi, ele faz um clamor ao Senhor. Ele inicia o verso declarando a sua confiança em Deus, pois ele sabia que Deus tinha poder para o guardá-lo. Deus era forte o bastante, poderoso para protegê-lo, uma vez que ele estava em situação de perigo. Nós vamos ver isso no versículo 9, quando diz que porém os que procuram a vida, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Então Davi sabia que estava correndo perigo, sua vida corria perigo. Então no versículo 1, Davi clama a Deus, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. Então nessa primeira parte, na parte A do versículo, Davi, ele declara a sua confiança em Deus.
No momento de perigo, Davi clama ao Senhor: Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Em Ti eu me refugio, eu busco ansiosamente o Senhor. No verso 1 ainda, na segunda parte, Davi ele expressa de maneira poética todo o seu amor e apego a Deus. E ele se vale daquele cenário que ele estava vivendo. Que cenário? O cenário de deserto. Um cenário inóspito, seco, sem vida. Então ele usa aquele cenário para declarar a sua necessidade do Senhor. Vejam o versículo 1 ainda, na parte B. Ele diz: A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Era tudo que ele estava vivendo. Ele estava numa terra árida, numa terra exausta por causa do sol, e também uma terra sem água. E ele usa aquela situação e escreve esse belo salmo dizendo: A minha alma tem sede do Senhor, assim como essa terra seca tem sede de água, precisa de água. Então ele compara a sua necessidade física por água, que é própria de quem está no deserto, com sua necessidade espiritual de se relacionar com Deus. A alma sedenta busca a Deus e só encontra em Deus só tem em Deus a sua sede saciada. No versículo 2, irmãos, seguindo aí a exposição, Davi diz: Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então, ainda que andarilho por uma região inóspita, padecendo necessidade e desfrutando de uma solidão selvagem, Deus estava sempre nos pensamentos de Davi. Ele sabia que Deus não o havia abandonado. Deus o havia escolhido para reinar sobre Israel. Porém, naquele momento, ele padecia, naquele momento ele sofria angústias naturais de um homem que é perseguido por um rei. E o rei ele não ia perseguir Davi com uma tropa de 10 homens, de 20 homens. Era um exército inteiro que estavam à procura da cabeça de Davi. Então, a situação dele era calamitosa. Então, ele só pode confiar no Senhor. Então ele andarilho nessa região, padecendo necessidade, desfrutando de uma solidão muito grande. Ele pensa em Deus. Deus está no seu pensamento. Ele fala: Eu contemplo, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi se lembrava dos cultos a Deus e a sua alma sentia saudades do Senhor. Ele lembrava do santuário de Deus, dos cultos que ele participava, quando sua alma era aquecida pela presença do Senhor. Uma aplicação para nossas vidas, irmãos, e algumas perguntas para vocês. Davi ansiava por estar com Deus em seu santuário. E você? Você anseia pelo dia que você se reunirá com a sua igreja e virá para a casa do Senhor para lhe prestar culto? Você tem esse anseio? Ou para você é um dia normal? Se faltar, não tem problema? Você tem alegria em vir para a casa do Senhor? Você está aqui porque foi constrangido por alguém, por um parente, pelo pai, pela mãe, pelo irmão? Você pode ter sido obrigado a estar vindo para a casa de Deus. Mas nessa noite, meus irmãos, o nosso prazer deve estar na igreja de Deus, deve estar na casa do Senhor. O desejo de estar na casa do Senhor. Conforme o salmista disse: Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus. Me alegrei quando me disseram. A alegria que deve estar no nosso coração é o fato de pertencermos à igreja santa e bendita do Senhor. Isso deve alegrar nosso coração. Então, essa noite devemos fazer essa reflexão. Será que eu me alegro quando eu vou para a casa de Deus? Ouvir a sua palavra, louvá-lo, prestar-lhe culto, coisa que é nossa obrigação.
Não só nossa, mas a obrigação de todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, quem responde de forma positiva é apenas a igreja. É aquele que foi alcançado, que foi transformado pelo Espírito, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, que é nova criatura, e que ele tem a sua mente esclarecida, ela não está mais obscurecida, como Paulo diz em Efésios, mas ela tem clareza, a luz do Evangelho brilhou em nossas mentes, e nós entendemos hoje que devemos prestar culto a Deus. Que Ele é merecedor de toda glória, de toda honra. E que na sua palavra Ele diz, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é dia santo do Senhor. É o dia que vocês devem se reunir, é convocação solene. A igreja de hoje precisa entender isso. E ter esse sentimento que havia no coração de Davi. No versículo 3, o salmista reconhece o favor do Senhor, mesmo em meio às lutas. E ele diz, essa graça é melhor do que a vida. No versículo 3, Davi diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Como alguém que estava correndo perigo de vida, que ele poderia estar morrendo a qualquer momento, sendo assassinado a qualquer momento, mas ele diz, Senhor, a tua graça está comigo e ela é melhor que a vida. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai dizer, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele também será um exemplo de quem tem a sua vida na presença de Deus. Ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque estarei com o Senhor. Então esse sentimento deve permear nossos corações, irmãos. Em resposta a tão grande graça alcançada, Davi louva ao Senhor com seus lábios. Promete bendizê-lo enquanto ele viver e levantar suas mãos em adoração a Deus. Isso está no versículo 4. Ele diz, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou bendizer o teu nome, Senhor. Ele faz esse voto no meio do deserto. Enquanto eu viver, eu adorarei o Senhor. Eu vou bendizer o teu nome. Em teu nome, levanto as mãos. Levantar as mãos é um símbolo de rendição a Deus, de adoração ao Senhor. Então, ele compara, no versículo 5, ele faz uma comparação. Ele diz que a sua alma se satisfará em Deus, assim como quando ele participava de ricos banquetes. Vejam comigo o versículo 5. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Então ele faz mais uma comparação, agora se referindo aos banquetes que ele costumava participar. Dizendo que a sua alma também se fartará de Deus, assim como o seu corpo se fartava outrora. Versículo 6, ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Este verso demonstra que até mesmo ao deitar-se, o salmista se lembrava de Deus. Deus estava no seu pensamento a todo momento. E ele meditava em Deus durante a madrugada. Quando fala vigília da noite, é uma referência às vigílias que tinha na madrugada. Então ele ficava meditando na palavra do Senhor, meditando na graça de Deus. E após meditar nessa palavra, após meditar em Deus, Davi pode declarar sua plena confiança no Senhor. E ele faz aqui uma comparação interessante no verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A comparação de Davi, ele compara Deus com uma ave-mãe. Aquela ave-mãe que protege com toda a sua força, com as suas asas, ela protege os filhotes. E Davi se sentia seguro na presença de Deus, e ele compara Deus com essa ave que protege os seus filhotes. E ali, debaixo das asas, da proteção do Senhor, ele poderia cantar alegremente a Deus. Isso nos lembra o Salmo 91,
que diz: cobrir-te-á com as tuas penas e sob suas asas estarás seguro. Outra comparação referente à proteção de Deus. Deus é aquele que nos protege debaixo de suas asas. Agora, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o versículo 8. Pois ele é, sem dúvida, uma das maiores declarações de amor que um homem já fez para Deus, registradas nas Escrituras. Davi diz que sua alma estava apegada a Deus, ou seja, a sua alma está unida, ligada, presa, afeiçoada ao Senhor. Ele sentia-se amparado e sustentado pelo Senhor, mesmo em meio às lutas. Então, o Salmo está toda hora nos remetendo à confiança em Deus, à proteção de Deus. Que relacionamento maravilhoso Davi desfrutava com Deus, irmãos. Um relacionamento maravilhoso. E nós podemos aplicar isso ao nosso coração nesta noite. E você, meu irmão, minha irmã, como está o seu relacionamento com o Senhor Deus? Você tem tido momentos de intimidade com o Senhor? Momentos de devoção, momentos de oração, momentos de contemplação da grandeza de Deus? Na nossa vida agitada, muitas vezes nós negligenciamos esses preciosos momentos de comunhão com o Senhor. Davi, ele diz no outro salmo, no Salmo 25, no versículo 14, ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. A intimidade de Deus, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é para todos, não é para todas as pessoas do mundo desfrutar de intimidade com Deus, mas para aqueles que temem o seu nome e se achegam a Ele, em espírito e em verdade. E aí Ele vai dar a conhecer a sua aliança, é a promessa do Salmo. Conhecer a aliança de Deus, você se sentir parte dessa aliança, não tem preço, meus irmãos. Não tem preço. Essa intimidade que Davi fala com tanta propriedade, porque ele desfrutava disso. Não é para qualquer um, é para os crentes, é para aqueles que creem em Deus, que temem o seu nome, que temem a sua palavra e que vivem de acordo com essa palavra. Porque com a boca se confessa Jesus para a salvação e com o coração se crê. Caminhando, irmãos, por fim do texto, versículo 9 a 11, Davi termina falando que da iminente e irremediável derrota dos seus inimigos. Ele estava em contexto de perseguição, de guerra, e a base para isso, mais uma vez, é que ele crê que Deus é justo, que Deus o livraria. Ele crê que ele é o ungido de Deus, aquele pastor de ovelhas que foi ungido na casa de seus pais, ainda jovem. Então ele diz: porém os que me procuram, verso 9, porém os que procuram a vida para destruir, a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Eles serão derrotados, eles serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. E no versículo 11 ele diz: o rei, porém, se alegra em Deus. Esse rei que ele está dizendo aqui, que se alegra em Deus, não pode ser o rei Saul, porque o rei Saul já havia sido rejeitado. Ele está se referindo a ele mesmo, confiando na promessa que Deus iria cumprir quando ele fosse coroado. Então ele se alegrava em Deus, que por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi estava sendo acusado falsamente por Saul. Davi estava sendo perseguido como um bandido, perseguido como um cão, ainda que ele houvesse sido fiel ao rei, ainda que ele houvesse sido campeão de Israel. Meus irmãos, esse salmo ele evidencia uma grande verdade que nós devemos meditar nessa noite: a sequidão que é a alma humana. Fazendo um paralelo com o que Davi disse, que a
a sua alma tinha sede de Deus. Eu volto a dizer, a humanidade, ela tem sede de Deus. Existe uma sequidão nas nossas almas, que é como um deserto seco e árido, sem vida, quando está longe de Deus e afastada do seu Criador. Por isso, gostaria de citar aqui mais uma vez, desta vez eu citarei o Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Ele diz no seu livro As Confissões: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não achar descanso em ti. Ele sabia que ele só encontrou descanso para a sua alma quando ele encontrou Deus. Agostinho, ele tinha uma vida devassa, uma vida mundana. A sua mãe era crente e orava por ele incessantemente. E quando ele veio a conhecer a graça de Cristo, ele entendeu, porque a sua alma encontrou descanso em Deus. Então ele escreveu essas palavras: a nossa alma anda inquieta enquanto não descansar em ti, Senhor. Irmãos, ao meditar no Salmo 63, nós podemos compreender com mais clareza as palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse à mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava se referindo à sede espiritual que o homem tem. Ele está se referindo não à água que a mulher estava tirando do poço. Aquela mulher pecadora estava tirando do poço, mas ele falou: da água que eu lhe der, quem tomar dessa água nunca mais terá sede. Porque rios, uma fonte de água, iria jorrar para a vida eterna. Essa é a água que mata a sede do homem pecador. É essa água que sacia a nossa sede. Jesus, ele é essa água viva. Jesus é essa água viva. Foi ele mesmo que disse no Evangelho de João 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no versículo 38 do capítulo 7, ele completa: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a solução de Deus para a nossa sede. Essa é a solução de Deus para o homem ressequido, que tem a alma seca, sedenta, que procura abrigo nas religiões, que não pode matar a nossa sede. Nenhuma religião, nenhuma crença que não foi essa que Jesus disse: aquele que crê em mim segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a verdade que Cristo nos deixou. Aquele que quiser matar essa sede, Jesus te convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E louvado seja Deus, se você essa noite já foi a Cristo, já bebeu dessa água, porque rios estão fluindo do seu interior. E se tem aqui alguém nessa noite que ainda não provou dessa água, busque a Deus. Retenha essa palavra essa noite no teu coração e busque essa água viva. Essa sede de Deus não pode ser saciada nas religiões humanas ou em filosofias de vida. Ela só pode ser satisfeita no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode saciar a nossa sede, meus irmãos. Todos aqui esta noite já beberam dessa água. Você já ouviu o Evangelho verdadeiro, transformador do Senhor Jesus? E matou a sua sede, a sede da tua alma. Essa noite o Senhor convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Busque a Cristo,
Busque se saciar na água viva. Para beber dessa água viva, meus irmãos, nunca mais ter sede, Deus exige que creiamos no seu Filho Jesus Cristo. É uma condicional de Deus. Aquele relacionamento que estava rompido, porque o homem é pecador, caído, que tenta religar, né? A palavra religião é religare. É uma tentativa de se religar ao sagrado, de se religar ao divino. Porém, o homem não consegue, em hipótese alguma, restabelecer a comunhão que foi perdida no Éden. Por isso foi necessário Deus vir ao mundo, enviar seu Filho, nascido da Virgem Maria, para que possamos, então, ter a comunhão plena com Ele. Então, para bebermos dessa água viva, é necessário que creiamos em Jesus Cristo, mas não da forma que as pessoas lá no mundo acreditam. Porque se você fizer uma pesquisa e perguntar para as pessoas, você crê em Jesus Cristo? A maioria vai dizer, sim, eu creio. Vai fazer até o sinal da cruz. Porém, a Bíblia enfatiza, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Essa crença em Jesus, ela é transformadora. Jesus diz que há um novo nascimento, que é operado pelo Espírito Santo. E aí nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Duvide daqueles que dizem seguir Jesus e continuam na mesma vida de pecado. Duvide da sua conversão. Porque Cristo, Ele transforma nossos corações, transforma nossas vidas. Certa vez, meus irmãos, perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu, o grande mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força. Esse é o grande mandamento. Então, esse mandamento ele exige um esforço de nossa parte em buscar a Deus. Ele exige de nós uma atitude de devoção, uma atitude de você buscar o Senhor. Responda sinceramente ao seu coração nesta noite. Você tem buscado e amado a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento? Responda sinceramente do teu coração. Você tem feito o possível, o máximo, para buscar a Deus, para amá-lo, para compreender a sua lei, para buscá-lo com toda a sua força, que é o primeiro mandamento? Irmãos, nós temos falhado nisso também. Outra pergunta. Nas horas de angústia, irmãos, vocês têm confiado no Senhor, como Davi confiou? Ou você tem se desesperado e esquecido que você tem um Deus que é a força da sua vida? Que é o Deus que cuida de você, que te protege debaixo das suas asas. Nós devemos crer nessa palavra. Será que nós temos confiado no Senhor? Ou a nossa fé é constantemente abalada? Na primeira crise, nossa fé é abalada. No primeiro problema de saúde, nossa fé é abalada. Devemos confiar mais no Senhor. E terceiro, você tem desejo, anseio de entrar num relacionamento mais íntimo e mais profundo com Cristo? Você tem esse desejo de buscar mais a Deus, de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Se sua resposta for sim, espero que esta mensagem te desafie, assim como ela tem me desafiado. Que ela nos desafie, que ela te desafie a buscar mais a Deus, mais o Deus bendito, que tanto amo, que sempre será o amado das nossas almas. Que possamos, meus irmãos, matar toda a nossa sede espiritual naquele que nos oferece de graça a água viva. E assim que possamos desfrutar de maior comunhão com Ele e de maior intimidade com o Deus vivo. Amém.